falar sobre doenças, a gente tem que pensar logo no conceito disso, né? O que é uma doença? O que é estar doente? Eu arrisco dizer que todo mundo está doente. Todo mundo tem algum tipo de doença. Porque, afinal de contas, estar saudável é gozar do pleno estado do bem-estar social, físico, mental. E eu acho que isso aí ninguém tem. Você deve ter algum problema, quer seja físico, mental ou social, como eu tenho. Eu sou obeso, sou meio retardado, beleza, é doente. Então repara que por isso que é importante que a gente entenda as doenças, para que, a partir do seu tratamento, a gente busque a saúde, a gente busque o equilíbrio, a gente busque a homeostasia. Então, o conceito de doença, ele é fundamental, é muito importante em biologia, doenças que podem ser classificadas de várias formas. Isso sempre cai no Enem. Por exemplo, se uma doença, ela surge do nada, ela gera um surto, e está tendo agora um surto de dengue no Rio de Janeiro, e está tendo agora um surto de febre amarela em Goiânia. O que é esse surto? Isso é uma epidemia. Um surto, um grande aumento no número de casos em um dado momento de tempo, é uma epidemia. Agora, se essa epidemia, ela ganha uma escala continental, ela ganha uma escala global, ela transforma-se em pandemia. Então, exemplos clássicos, de pandemia foram a gripe espanhola, a peste negra, a peste bubônica, a tuberculose, mais recentemente a AIDS, a gripe suína, a gripe A, do H1N1. Então, repara, foram pandemias porque, afinal de contas, elas percorreram o mundo inteiro e numa velocidade muito grande. Epidemia é um surto local, pandemia é um surto global. Agora, quando uma doença ela é constante, ela é comum em um dado local e não aumenta muito, não diminui, não significa que ela está controlada. Só estou dizendo que o número de casos é constante, ela torna-se uma endemia. Então, por exemplo, vai viajar para Manaus, é legal tomar uma vacina da febre amarela, porque afinal de contas a malária é endêmica na região norte do Brasil. Malária e febre amarela são endêmicos na região norte no Brasil. Infelizmente não há vacina para malária. E aí você vai se proteger usando repelentes, ficando em locais com telas nas janelas, mas malária e febre amarela são endêmicas na região. Para a febre amarela você toma vacina, para a malária você vai rezar um pouco. Então essa é uma forma de classificação das doenças em função do número de casos. Uma outra forma importante da classificação das doenças diz respeito à sua forma de contágio, à sua forma de transmissão. Em relação à transmissão, o que é uma doença adquirida? É uma doença que você adquire ao longo da vida. Pegou sarampo, pegou cachumba, pegou AIDS, você adquiriu essa doença. São doenças adquiridas. Agora, o que é uma doença congênita? Cara, toma cuidado que todo mundo confunde isso. O pessoal pensa, congênita passa do pai para filho. Eu sou míope, então a doença congênita que meu pai me passou. Errado. A doença congênita é uma doença adquirida. Só que é uma doença adquirida ao longo de uma fase especial da tua vida, ao longo da gestação. Então, quando uma criança ela pega, por infortúnio, AIDS, sífilis, rubéola, ao longo da gestação ou no parto ou momentos após o parto, essa doença ela teve uma transmissão congênita da mãe para o filho. Então, a congênita, ela é adquirida, mas ela é adquirida a partir da sua mãe, quer seja ao longo do desenvolvimento embrionário fetal, quer seja no parto ou logo após o parto. E doenças como miopia, albinismo, daltonismo, hemofilia, elas são escritas nos genes. Então, se elas são escritas nos genes, elas não são adquiridas, elas não são congênitas, elas são doenças hereditárias que são tratadas à torta e à direito lá na genética. Então, esses foram os conceitos de doenças que são conceitos importantes. Seguimos a outros conceitos, como, por exemplo, o de agente etiológico. Gente, isso aí também vai confundir meio mundo. Porque imagina se você pega lá uma prova de vestibular, uma prova de múltipla escolha falando de dengue. É mais do que manjado, cai sempre, ainda tem gente que erra. Agora, se a questão ela perguntar qual é o agente etiológico da dengue,
A dengue é uma epidemia muito comum no verão, no norte, nordeste, no sudeste, no Brasil inteiro. A dengue, ela tem a sua transmissão associada às condições que são precárias em alguns lugares, a falta de cuidado da população, blá, 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 blá. Marque a alternativa que contém o agente etiológico da dengue. Qual é o agente etiológico da dengue? É um vírus, é o mosquito Aedes aegypti, é a água parada ou é o fumacê? O agente etiológico da dengue é o vírus. Porque o agente etiológico é o agente que causa a doença. E o mosquito Aedes aegypti, que você deve ter pensado, ele não é o causador da dengue, ele é o transmissor, ele é o vetor. Então, para a dengue, quem causa o agente etiológico é um vírus. Já o vetor é o mosquito Aedes aegypti. Para a doença de Chagas, o agente etiológico causador é o Trypanosoma cruzi. Já o vetor, o transmissor, é o barbeiro, é o triatomídeo. Então não confunda, porque também são conceitos importantes.